Olá, queridos irmãos. Quero falar hoje sobre o tema Jesus, o Deus que não nos condena. Leio o texto do Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 2. Pela manhã cedo voltou ao templo e todo o povo vinha ter com ele, e Jesus, sentando-se, o ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se, Jesus, e não vendo a ninguém, senão a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Observe no texto algumas verdades importantes. Primeiro, eu quero falar para você sobre a atitude dos escribas e fariseus. Em segundo lugar, sobre a atitude de Jesus, fazer um contraste entre elas. A atitude dos escribas e fariseus. Primeiro, eles tiveram a sanha de trazer uma mulher presa em adultério de uma forma pública, expondo-a publicamente diante de Jesus, com a finalidade de pegar Jesus em alguma coisa, para terem de que o acusar. O objetivo deles não era nem a mulher em si, era Jesus. Mesmo assim, eles não tiveram nenhum pudor em expor a mulher daquela forma. E é interessante que eles levam a mulher para matá-la. Eles querem matar a mulher. Eles dizem a Jesus: Ora, Moisés nos diz que tais mulheres pegas em adultério devem ser mortas. O objetivo deles ali era matar a mulher. Era isso que eles desejavam, era isso que eles queriam. Mas antes de fazer isso, eles queriam pegar Jesus em alguma contradição, pegar Jesus em algum truque de palavras. É interessante que essa sanha deles por matar alguém se volta contra a mulher. O texto de Levítico, capítulo 20, versículo 10, no qual eles se basearam para dizer que ela deveria ser morta, diz assim: o homem que adulterar com a mulher de outro, sim, aquele que adulterar com a mulher de seu próximo, certamente será morto, tanto o adúltero como a adúltera. Veja, o texto do Levítico enfatiza o homem. Claro que os dois serão mortos, mas o texto enfatiza o homem. O homem que se deitar com a mulher de outro. Agora, eles ali trazem apenas a mulher. Por que não trazem o homem? Porque esses que gostam de matar os mais fracos. Gostam de matar aqueles que não têm defesa. Gostam de matar aqueles que eles sabem que não vão ter como enfrentá-los. Por isso trouxeram só a mulher e não o homem. E assim, até hoje em dia, aqueles que são da morte, do ódio, eles gostam de expor os mais fracos, as minorias mais fracas, e gostam de fazer todo tipo de maldade em cima desses que são mais fracos na sociedade, porque sabem que esses têm mais dificuldade em enfrentá-los. Acontecia lá,
acontece hoje também em nossa sociedade. Não é à toa que as minorias mais fracas, mulheres, negros, índios, gays, trans, são pessoas geralmente muito atacadas na sociedade, porque são os grupos mais fracos. E aí, estas pessoas que cultivam essa ideia de matar, de odiar, eles assim prevalecem também hoje na sociedade. Eles então, usando da lei de Moisés, queriam ver a morte dela. Eles dizem para Jesus, ora, a lei de Moisés manda apedrejar. De fato, é como está lá na lei de Moisés mesmo, eu acabei de ler para vocês. É interessante, veja bem, que eles usam, e a lei de Moisés foi dada por Deus, é a palavra de Deus dentro da sua época. Dentro da sua época, é palavra de Deus. Eles gostam de usar a palavra de Deus e aplicar às pessoas para o mal, para matar, para expressar o ódio, para demonstrar seu desgosto com as pessoas. Eles gostam de usar e citar a palavra de Deus. Ainda hoje é assim. Tem muita gente que usa da palavra de Deus para incitar ódios, para incitar atitudes abomináveis, para não permitir que as pessoas tenham seus direitos. Tem muita gente que usa a Bíblia para dizer, não, eles não podem ter esses direitos. Gays não podem se casar, imagina, civilmente. Eles não podem. E usam da palavra de Deus. Agora, qual é a atitude que eles manifestam em relação a esta mulher, os líderes religiosos, fariseus, sacerdotes, mestres da lei? O que é que eles demonstram? Ódio e indiferença pela vida daquela mulher. Se aquela mulher fosse morta ali, naquele momento, eles diriam assim, cumprimos nosso dever conforme a lei de Moisés. Vocês estão entendendo? Eles ficam felizes com sentimento de dever cumprido quando atacam alguém, quando matam uma pessoa. É o caso daquela mulher e desses líderes religiosos. Mas agora eu quero contrastar com o que Jesus faz. Jesus, ele fica escrevendo na areia quando eles fazem a acusação. Aí, como eles insistem, Jesus diz assim, aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E volta a escrever na areia. Ou seja, volta a se concentrar em algo que aparentemente está fora daquela situação. O que é que Jesus está dizendo? Aquele de vós que está sem pecado. Jesus está dizendo o seguinte, vocês me trouxeram uma mulher pecadora, porque foi apanhada em flagrante adultério. A pergunta de Jesus é, e vocês? Vocês não têm pecado nenhum? Veja, ao dizer isso, Jesus está equalizando pecados em relação a essa sentença de morte. Jesus diz, se vocês talvez não adulteraram, e olha, pode ser que tinha gente ali daquele grupo que tinha adulterado, só que escondido. Ninguém ficou sabendo. Vocês têm outros pecados. Por que um tipo de pecado deveria ser penalizado? E no caso aí com a morte, que é a pena extrema. Enquanto a de vocês não. Enquanto a de vocês passa tudo bem. Aqueles de vocês que muitas vezes são proprietários de grandes terras e não pagam o devido salário aos seus trabalhadores, não estão também prejudicando muita gente e levando pessoas até a morte? O que Jesus faz é dizer o seguinte, se temos que aplicar uma pena de condenação, apliquemos a todo mundo, inclusive a vocês. Então Jesus coloca sobre eles essa intimidação. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí, ao ouvir isso, eles percebem que Jesus deu um drible neles.
Eles vieram para pegar Jesus em alguma coisa, em alguma palavra, e eles saíram dali calados, humilhados e com a fama de pecadores. Porque se Jesus disse, quem não tiver pecado atira a primeira pedra, e cada um foi saindo, qual a fama que ficou para eles? Pecadores. E eles então saíram, aí Jesus conversa com a mulher. Jesus se ergue, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém condenou? Aí ela responde, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu te condeno. Essa frase é linda, essa frase é maravilhosa. Nem eu te condeno. Por que Jesus, aquele que foi enviado do Pai, aquele que traz as boas novas do Pai para nós, por que Jesus não a condena? Se ela, de fato, tinha cometido um pecado, e um pecado grave. Está lá nos 10 mandamentos, não adulterarás. Por que Jesus não a condena? Nem eu te condeno. Jesus poderia condená-la porque ele era uma pessoa sem pecado. Mas ele não a condena. Por quê? Por quê? Aqui eu quero responder essa pergunta. Primeiro, porque Jesus a amava como pessoa, como ser humano. Diferente dos fariseus e saduceus que a odiavam a ponto de desejar sua morte naquele momento, eles iam matá-la naquele momento. Jesus a ama e deu vida para aquela mulher, porque aquela mulher só estava viva por causa da palavra de Jesus, só por esse motivo, nenhum outro mais. Jesus dá vida, porque Jesus ama, Jesus amou aquela mulher, Jesus quis o bem dela, Jesus desejou todo o bem para ela, apesar dela ser uma pecadora. É a mesma atitude de Jesus para com cada um de nós. Jesus nos ama, Jesus nos quer bem, apesar de nossos pecados, apesar de nossas falhas e erros. Jesus nos ama. Ele gosta de nós e quer nos dar vida. Quer nos dar essa vida eterna que ele veio trazer. Outra coisa, Jesus não a condenou, porque breve tempo depois, na cruz, ele iria perdoar os pecados daquela mulher, os pecados de toda a humanidade. Jesus não a condenou porque ele veio para salvar. Ele veio para morrer e perdoar pecados. Por isso que tantas vezes ele diz às pessoas que ele cura, perdoados estão os teus pecados. Esse perdão é baseado na cruz onde ele morreu. Por isso, Jesus não a condena, porque ele não veio para condenar, ele veio para salvar. E isso ele disse de uma forma clara, o Filho do Homem não veio para condenar, mas não veio para julgar, mas para salvar. E é esse o Deus que nos salva, é esse o Deus que não nos condena. É esse o Deus que vem em nosso favor para nos perdoar e nos livrar do julgamento. É esse o Deus que vem. Ele não condenou aquela mulher porque ele veio para salvá-la e veio para nos salvar também. Jesus não a condenou porque nenhum pecado é tão grave que Jesus não possa perdoar. Nenhum pecado é tão grave. Muitas vezes alguém comete um pecado na sua vida, lá no seu passado, e esse pecado fica a vida inteira atormentando a pessoa. Por que eu fiz aquilo? Por que eu fiz aquilo? Muitas vezes um assassinato, muitas vezes um aborto, muitas vezes uma maldade contra alguém, muitas vezes palavras que destruíram a vida de uma pessoa, muitas vezes atitudes que acabaram com uma família, mesmo atitudes de adultério e outras atitudes. Não existe pecado que Jesus não possa perdoar. Não existe. E não existe quantidade de pecados que Jesus não possa perdoar. É por isso que ele amou aquela mulher. Não importa qual é o pecado, importa a pessoa a ser amada. Importa a pessoa a ser salva, importa a pessoa a ser perdoada, importa a pessoa a ser restaurada. E em quarto lugar, porque Jesus queria restaurar
mudar a vida dela. Ele diz logo depois, vai-te e não peques mais. Ou seja, você tem comigo, com o meu perdão, com a minha não condenação, você tem a oportunidade de ter uma nova vida. Um prazer na sua vida. Vai, não peques mais, não cometa mais esse pecado que quase te levou à morte. Quase. Vai, muda a tua vida, restaura a tua vida, transforma-te em uma pessoa nova, diferente. É isso que Jesus faz também para conosco. Ele nos perdoa, Ele nos restaura, Ele nos salva para que a gente viva uma nova vida, para que as coisas sejam melhores, para que Ele seja honrado na nossa vida e em tudo que fazemos. Jesus, Ele é o Deus que veio não para nos condenar, mas para nos salvar. Ele não nos condena, Ele não aponta o dedo da acusação contra nós, Ele não. Ele vem para nos dar liberdade, paz, perdão pela sua cruz. E a partir daí, a gente constrói uma vida digna, uma vida melhor, uma vida em que podemos louvar o seu nome. Não sem pecados, ainda os temos, mas todos eles já estão perdoados na cruz. Por isso, a vida que vivemos em Cristo, a partir do seu perdão, é uma vida de plena liberdade, é uma vida de paz interior, é uma vida de que dentro de mim as coisas estão resolvidas. E agora eu vou viver, evitando meus pecados sim, mas vou viver também, exaltando o Senhor, exaltando a Jesus que me salvou. Jesus é o Deus que não nos condena, é o Deus que veio para nos amar, é o Deus que veio para nos salvar. Viva na presença de Jesus, viva com Jesus dentro da sua vida. Essa é a vida digna que Jesus veio trazer a todos nós. Que Deus nos abençoe e que a glória seja sempre de Jesus, o Deus que não nos condena.